Perguntar ao Coronel Alberto, nesses dois casos tinham menores envolvidos, quer dizer, a polícia está tendo muitos problemas porque a maioria desses assaltos hoje, quase todos eles, têm participação de menores. Coronel, boa tarde. Boa tarde, Sila, boa tarde, doutor Lopes, boa tarde, ouvinte do programa agora. Realmente, a gente pediu à nossa diretoria de informática que fizesse um programa para a gente ter um dado bem oficial. Mas a nossa experiência de rua mostra, né, que como é o caso aí, é uma regra daquele caso da invasão da residência. No mínimo nós temos 3 menores para cada. É uma grande quantidade mesmo. É uma situação difícil. E esses menores são apreendidos e encaminhados à justiça, muitas vezes. Eles são conduzidos, geralmente com os maiores, para a central de flagrante, lá é feito um procedimento que depois... Aí se identifica como menores. E aí nós temos também aquela dificuldade inicial, que eles não portam documento naquele momento, há de se fazer um trabalho. E essa identificação biométrica a gente sugeriu, está sendo estudado pela Polícia Militar. Nós estamos nos reunindo constantemente com a Polícia Civil, trocando informações. Seria muito interessante. No caso lá dessa invasão da residência, a pessoa se identificou com outro nome, o maior, que estava corrompendo os menores naquele momento ali. Foi uma dificuldade para a gente achar a identidade dele. Identificar. Senão ele ia sair fora dessa estatística que nós comentamos, que é a reincidência. Quando nós identificamos ele pelo nome, e lá o delegado puxou a ficha dele, já tinha 5 entradas lá, recente. Doutor Lopes tem lidado com isso direto, tem denunciado, tem desabafado muitas vezes. Nós estamos vivendo com esse evento ping-pong, esses menores que praticam crime e que infelizmente são, a maioria deles, reincidentes, hein, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Silas. Na verdade, isso não me surpreende, porque a demanda de infratores hoje, me disse um delegado do dia, é igual a dos presos comuns. Então, se na central de polícia entra 10 adolescentes, 10 adultos, quer dizer, só os adolescentes do Piauí hoje, eles têm tanta entrada quanto os adultos. Imagina daqui a alguns anos. Por que acontece isso? Porque, infelizmente, no Piauí, a situação do adolescente infrator é realmente caótica. Falta política pública, já estive lá hoje nas unidades totalmente sucateadas, não tem ocupação, não tem educação, enfim, fica recluso ali sem nenhuma condição de aprendizado. Sai da internação, volta para a roupa delinquir. Então, o mal exatamente está porque o governo realmente não faz a menor coisa, o mínimo, eu diria, pelo adolescente infrator. A situação é essa realmente. É muito pequeno o número, por exemplo, de menores infratores apreendidos que cumprem penas, ou seja, aquelas medidas socioeducativas de retenção de liberdade que não rescindem? Acho que boa parte deles acabam... Eu diria que mínima possível. Praticamente zero em termos de recuperação dos adolescentes. O que se tem hoje é você tem que o adolescente, ele é adolescente, vai para a unidade, ajuda-se com outros infratores piores do que ele, quer dizer, vai aprender muito mais do crime. E quando o criança vai ser adulto, vai ser então para a prisão comum. Então, o que ocorre é que, infelizmente, no Piauí, a situação dos adolescentes é realmente caótica. Eu já visitei todo lado do Brasil, para ter uma ideia. Todas, praticamente todas. Mas a pior, a mais carente, a de mais abandono, é do estado do Piauí. E, inclusive, nos 3 últimos anos. Infelizmente, digo isso porque dados que eu tenho lá comigo, de que hoje a situação do adolescente é totalmente de abandono. Educador, Silas, quer por mês salário mínimo. E quando ele tem possibilidade, chega a R$1.000. Quer dizer, o cara sai de casa desse para tratar com infratores, com barriga vazia, não tem qualificação, não tem qualquer treinamento. Então a situação é daqui para pior. Eu digo sempre que a situação do Piauí é de pior para pior, sempre para pior realmente, sem solução. Olha, eu vou ao vivo agora com o Pedro Borges, eu estou lá no CEM, que inclusive que é o Centro de Retenção de Liberdade de Menores, de aplicação, né, das medidas socioeducativas, que tem tido muitas fugas, né? Algumas fugas registradas, sindicâncias serão instaladas. Boa tarde, Pedro Borges. Boa tarde, Silas. Boa tarde a todos que acompanham agora. Exatamente, nós estamos no CEM, é o Centro Educacional Masculino com capacidade para 60 menores aqui, com medidas socioeducativas, realmente. E na sexta-feira, Silas, você viu realmente uma grande operação para recuperar
8 menores que fugiram daqui atrás, eles pularam o muro atrás, aqui onde nós estamos. Enfim, 3 apenas foram recuperados. E nesse final de semana, mais um fugiu aqui. Nós estamos ao lado de um dos coordenadores aqui do centro, que é o nosso amigo Chagas Bisneto. Chagas, como é que está, depois de tudo isso, uma operação grande para trazê-lo, recuperar os menores que fugiram daqui na sexta e depois, nesse final de semana, mais um. Como é que está isso aqui? É uma tensão realmente isso aqui? Bem, a questão não é tensão, porque a fuga, ela não houve tomada de reféns, não houve... Nós conseguimos, ao longo desse tempo que estamos à frente, junto com o nosso companheiro Herbert, e da equipe técnica e de pessoas que estão aqui dentro com compromisso com a medida socioeducativa, nós conseguimos muito amenizar essas questões de violência, de agressão aqui dentro. Agora, você há de convir que, infelizmente, existe uma lógica de quem está apreendido quer fugir. O perfil desses adolescentes que fugiram, um deles nos chama a atenção, que a esposa recentemente teve um aborto espontâneo e ele se apresentava muito preocupado. Bem, mas isso não é desculpa. O certo é que nós temos que cumprir as medidas judiciais que foram impostas pelo juiz, pelo doutor Antônio Lopes de Oliveira, e dentro dessa execução dessas medidas, nós também temos que trabalhar a cabeça do adolescente que aqui ingressa. Esses adolescentes que fugiram são extremamente resistentes a toda sorte de intervenção educacional. Deixar bem claro também que os adolescentes chegam aqui até nós sem nenhuma noção de cidadania, sem valores morais, éticos, civis, familiares, e nós fazemos esse trabalho ao longo de 2, 3 anos e contamos muito com o apoio do Dr. Antônio Lopes de Oliveira. A gente faz esse trabalho. Só que o adolescente ele não vai passar a vida toda aqui, ele tem que ser devolvido ao seu convívio social. Só que quando ele retorna ao convívio social, normalmente ele vai encontrar a mesma família desagregada. Quanto aos adolescentes que foram recuperados por ocasião da tentativa de fuga, que eles não lograram êxito, nós vamos chamar a família também à responsabilidade para administrar o problema junto com a gente, para conversar, para dialogar com o adolescente, para reconstruir, desfazer todo esse equívoco que levou a tentar fugir da sua responsabilidade perante a sociedade. E como eles conseguiram fugir, coordenador, aqui do SEM? Bem, isso vai ser investigado, a diretoria já foi comunicada, o doutor Lopes já foi comunicado, são várias linhas de investigação que vão ser abertas, seria leviandade da nossa parte apontar um culpado A ou culpado B. Nós vamos aguardar o resultado das investigações para verificar onde está a fragilidade e trabalhar em cima dessa fragilidade. Qual é o grau de ressocialização hoje? Existe? Olha, aqui dentro, atualmente, a gente trabalha com uma tranquilidade. Tanto que quando houve esse evento, nós fizemos questão de abrir as portas do centro educacional para toda a mídia, para que os nossos colegas repórteres possam verificar em loco que nós não trabalhamos com linha de violência, de tortura e de maus-tratos, a despeito de algumas falsas denúncias. Dentro nós temos a possibilidade de reintegração, de ressocialização desse jovem, sim. As questões elas estão além dos muros do SEM. O problema é quando esse jovem retorna para suas casas, porque depois de todo um trabalho, colocando horário, aqui o adolescente tem horário para acordar, tem horário para comer, tem as questões do respeito, porque para trabalhar aqui dentro, exige-se do profissional uma postura, no mínimo, de moral e bons costumes, para poder ele fazer frente a esse adolescente que vem da rua sem nenhuma noção desses valores. A questão é, enquanto ele está aqui dentro do SEM, ele tem um atendimento médico, ele tem alimentação, tem um acompanhamento psicológico, um acompanhamento social, tem todo o direcionamento da vida. Só que quando ele sai daqui, que ele sai pelas portas do SEM, ele volta para o mesmo local e a família que deveria dar continuidade a esse trabalho simplesmente lava as mãos por achar que não tem jeito. Ora, se não tivesse jeito, a gente não faria o trabalho aqui. Silas. Eu vi o doutor Antônio, o doutor Antônio Lopes, que ele é que fez severas críticas aí ao sistema, né? Segundo ele, o poder público não está dando a atenção necessária. E agora o nosso querido coordenador aí, o Bisneto, que diz que tem feito o trabalho sim, agora quando as pessoas são devolvidas para as suas famílias, a coisa não funciona e eles voltam a praticar crimes. Bem, o Bisneto tem razão quando disse isso, porque referiu-se talvez a ele e a outra que tem lá, que é o Herbert. O que nós temos lá é um diminuto número de educadores sociais, somente 5 por plantão. Ora, é um pavilhão com um educador social somente. Policial hoje lá, militar, não quer mais ir para lá, porque não recebe qualquer ajuda do Estado. Então só está lá quem
Quem está lá nessas unidades hoje, só os heróis. Ele sabe disso. Mal, pessimamente pagos. O número de educadores é o menor possível. Quase ninguém. Então, lá não se tem nada de educação, de voltado para educação, profissão nenhuma. Lá nas unidades, ele faz barco de papel. Dizer, pense no seguinte, um desses vai estar 3 anos fazendo barco de papel, garrafa PET e construção. Vai trabalhar depois de quê? Sem profissão nenhuma, então é botar para a rua o menino mais gordo, mais experiente, sem qualquer qualificação. A situação é essa realmente. Ele vai se qualificar lá com outros menores que praticaram crimes piores do que o dele. A situação dele, infelizmente. Realmente é uma situação. Coronel Alberto, a realidade da Polícia Militar com esses números é a deparação com menores, realmente. Que se com adultos já é complicado, imagina lidar com menores. Né? Para a Polícia Militar e para a sociedade é uma operação de alto risco. Para a gente ter uma ideia de que um bandido já maior de idade, ele tem a sua estabilidade emocional já formada. E ele não precisa mais estar se afirmando nem perante aquele grupo violento que ele pertence. Mas uma criança, um adolescente, ele está em fase de formação, inclusive o seu caráter, o seu nome no ambiente do crime. Muitas vezes ele pratica um ato mais violento até querendo se sobressair naquela operação ali de crime. Então a gente lidar com muito cuidado nessa operação, a gente orienta as pessoas quando houver uma ação envolvendo menores que tenham muito cuidado. Muita calma. Se a fisionomia for de adolescente, mantenha mais a calma, porque com ele a roleta russa está rodando todo tempo. O objetivo nesse momento, Silas, é que a gente saia desse momento o mais rápido possível, que é um momento crítico. Claro. Qualquer decisão, qualquer ato impensado, um movimento mais brusco, ele pode ser, ocasionar uma tragédia. Mas a Polícia Militar, ela tem feito o papel dela, nós temos conduzido, e a gente espera que em algum momento essa questão, e a gente sempre indica, como você bem falou no início do seu programa, não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho. A gente tem que viver a paz em todo dia, todo momento, levar os filhos para uma igreja, que seja ela qualquer, uma religião, ter essa base, porque o que a gente observa na prática é como o Bisneto falou, ele retorna para um ambiente onde não tem uma estabilidade emocional, geralmente a mãe está cuidando, a família está desfeita, aquele ambiente ali é muito ruim para a formação de uma criança, do adolescente. Mas a gente sempre está tentando fazer o que a Polícia Militar faz. Esse fim de semana nós tivemos a operação começando já na quinta, terminou na segunda-feira. Nós só tivemos, Silas, 2 homicídios relacionados a crimes de gangue. Os outros foram 2 homicídios relacionados a questões passionais, inclusive de faca. O restante dos crimes, dos delitos, foram realmente de trânsito. Também a gente aumentou muito nesses dias aí, mas o CIP está fazendo a operação Madrugada Segura, acho que você já entrevistou aqui o Lucena, para a gente tentar fazer a parte da Polícia Militar, que é a prevenção, e quando não der certo a prevenção, fazer aquela repressão prendendo as pessoas. Doutor Lopes, quando passa a se discutir a diminuição da maioridade, aí muita gente se assusta. Qual é a sua visão, doutor Lopes, disso? Bem, eu vejo isso por duas vertentes. Primeiro, que cadeia não recupera ninguém, né? Você nunca viu um elemento que foi preso foi recuperado. Então a cadeia só atrofia. Esses meninos têm a mente em desenvolvimento, logicamente, pela idade que eles têm, os meninos sabiam disso. O que acontece é o seguinte, é que, na verdade, a situação é muito melindrosa. Você tem menino lá, o time lá, que matou 8 pessoas. Isso é comum lá na unidade. Menino que matou 6, 7, 8. Por quê? Porque, como ele colocou muito bem, o Coronel tem razão, eles têm a mente realmente muito vulnerável a tudo. O Estado não os pune, porque a UECA não pune realmente. Então essa questão de cadeia para menor me parece ser viável, porque a cadeia não é para ninguém. Ao contrário. Mas pensa o seguinte, teria que aumentar realmente esse sapeamento do menino, mais tempo na internação, porque, na verdade, o mal está no UECA realmente, sempre digo isso, onde eu vou. Já fui isso aí em Brasília, onde cheguei e disse isso. Tem que aumentar essa internação dos meninos, porque só são 3 anos no máximo. Quer dizer, isso seria pelo menos 10 anos para esses meninos internados lá. Provisoriamente, digamos, 3 meses, mas não. O UECA diz o quê? Provisoriamente está 45 dias somente. E no máximo, 3 anos, não posso crime que ele fez. Ora, pensa no seguinte, se ele fez o latrocínio, por exemplo, morte para roubar, né? E fez o roubo qualificado, o penamento é o mesmo, só 3 anos. Isso está errado. Está errado. Tem que ter como o UECA, como prevê o Código Penal, conforme o crime que ele fez, o seu apenamento. Mas isso não acontece, ou seja, é uma coisa mal feita, o ECA é totalmente errado, nesse ponto aí. Então você tem um ministro aí que mata todo mundo, e um matou 10, aí para internação, só mais 3 anos de internação. Isso é absurdo realmente.
Então o mal está nisso aí. Tem que diferenciar isso. Pedro Borges, vou voltar com você só para falar de uma possível sindicância que está sendo aberta aí no SEM, né, para apurar essas fugas, hein, Pedro? Coordenador, em relação à sindicância? Sim, a diretoria foi comunicada e uma das primeiras providências é instaurar o procedimento administrativo para investigar em que circunstâncias se deu e quais os fatores motivaram esse evento da fuga. Primeiro porque chama a atenção o fato dos dois eventos acontecerem à luz do dia. Normalmente a fuga tem motivação e ela acontece normalmente no horário da noite, na madrugada, quando existe já um cansaço do dia, um maior relaxamento por parte de toda a conjuntura. Mas a luz do dia chama a atenção mesmo dos mais incautos. E em comunicado disso, a diretoria mandou instaurar o procedimento administrativo que vai investigar, inclusive uma das linhas de investigação vai ser se houve a facilitação da fuga, identificar o sujeito e ser sancionado na medida da lei. E a família pode ajudar a trazer esses jovens de volta? Olha, me permitam aqui no espaço fazer uma solicitação às famílias, que elas passem a ter mais responsabilidade com seus filhos, porque quando eles vêm para cá, a gente vê a ausência que a família faz. A presença da mãe, a presença do pai, do tio, do responsável, que os jovens passem a ter mais cuidado, serem dados horários, responsabilidades, coisas que nós fazemos aqui no SEM e nós temos uma resposta tranquila. Agora, esse pedido deve ser feito, deve ser estendido às famílias. Tomem mais cuidado, zelem por seus filhos. Isso aí, Silas. Bom, eu estou recebendo reclamações aqui através do 9411-7777 de que o SEM não faz uma integração entre famílias e os meninos internados. Estão reclamando que não está havendo essas reuniões periódicas, esses encontros entre os educadores, a integração da família. Muitas estão chegando aqui agora, nesse momento. Me permita, no apagar das luzes, fazer até um desabafo, porque existem algumas pessoas que foram retiradas aqui do SEM na nossa gestão, minha e do Herbert, porque essas pessoas não apresentavam a mínima postura, a mínima moral, ética, para desenvolver o trabalho dentro aqui do SEM junto a esses adolescentes. E parece que elas carregam um ranço e vivem ocupando a mídia com denúncias infundadas como essa, por exemplo. Em que pese qualquer dificuldade que nós temos aqui, eu posso dizer claramente que nós temos uma equipe técnica extremamente integrada e compromissada, e tem mães que não tinham contato com o filho, que está sendo feita essa reaproximação aqui dentro do Centro Educacional Masculino. Infelizmente, essas pessoas se aproveitam do anonimato para fazer esse tipo de denúncia vazia na perspectiva de macular um trabalho que está sendo feito aqui, com toda dificuldade, muita dificuldade, mas por pessoas que têm compromisso, têm moral com a causa e não vivem de ocupar o espaço com denuncismo ou falando mal de A ou de B. Nós fazemos o nosso trabalho e procuramos fazer com respeito aos direitos humanos, com respeito a toda a legislação vigente e principalmente na perspectiva de voltar esse sujeito, até porque dependência química e o ato infracional, ele não escolhe a casa que vai entrar, não. E como nós temos parentes, filhos, irmãos, sobrinhos, a gente não está livre de ver essas crianças, esses jovens aqui dentro do SEM também. Tá certo, tudo bem. Senhores, quer acrescentar alguma coisa? Só a gente fica assustado, porque a gente fica com medo da nossa juventude. Nós estamos com medo da juventude, essa que é a verdade. Os jovens hoje, com esse advento da droga, do crack principalmente, infelizmente, eles estão virando algozes da sociedade. A sociedade também tem culpa disso. O Estado oferece muito pouco, a sociedade em si também oferece muito pouca chance de recuperação dessa juventude. Se quiserem aí fazer alguma observação, fique à vontade. Eu só queria acrescentar que o trabalho feito na SAS, no SEM, digamos assim, é muito carente de profissionais. Carente. Não tem capacitação, o número é mínimo, não tem estímulo, são pessimamente pagos pelo Estado. Então imagina o cidadão sair de casa para trabalhar um infrator desse aí, barriga vazia. Qual ano que ele tem para trabalhar com adolescente? Nenhum. Então se o governo realmente não cuidar disso aí a tempo,
infelizmente, E aí? a demanda vai piorar muito e muito mais, infelizmente. Tá certo. Boa tarde, então. Muito obrigado, então, senhores, pela presença.